Você já esteve em ambiente que você percebeu que a sua fé estava diminuindo e não dá vontade de orar? Difícil pensar nas coisas de Deus? Esses ambientes são contrários à nossa fé, ambientes que falam de tudo, principalmente de coisas contrárias ao que nós cremos. Eu sei bem o que é isso. Eu já estive em várias situações assim, inúmeras. Afinal de contas, a vida não é uma igreja, né? Então, pensando nisso, nessa dificuldade que a gente tem nesses ambientes, eu resolvi vir aqui gravar esse vídeo para conversar com você. Eu sou o pastor Luiz Almeida e neste vídeo, que é o último vídeo da série Os Obstáculos da Fé, nós vamos aprender com Jesus o que ele fez na casa de Jairo, que era um ambiente totalmente contrário à fé. Se você ficar até o final deste vídeo, você vai ouvir orientações práticas, simples, que eu coloco na minha vida no dia a dia e tem me ajudado, e eu tenho certeza que vai ajudar você. Vamos lá para a casa de Jairo? Só que antes de chegar na casa de Jairo, a gente tem que aprender um pouco da jornada dele, que eu contei nos vídeos anteriores. Se você não assistiu, no final vai aparecer aqui a playlist, você pode clicar e maratonar, com certeza vai abençoar a tua vida, que são 5 obstáculos, tá? Esse é o último, como eu falei. Para chegar até Jesus, ele teve que vencer o primeiro obstáculo, que era as pessoas, a multidão, tinha uma multidão em volta de Jesus. Chegando até ali, ele teve que vencer o segundo obstáculo, que é muito difícil também, né? Ele teve que lutar contra si mesmo, porque esse obstáculo era do título. Afinal de contas, ele era o líder da sinagoga e não ficava legal o líder da sinagoga diante de um pecador e se ajoelhando diante dele. Conseguindo a atenção de Jesus, ele teve que vencer o terceiro obstáculo, que era do tempo, porque a multidão andava do lado de Jesus e atrasava o deslocamento, ainda teve a mulher do fluxo de sangue, e aí chegamos ao quarto obstáculo, que são as palavras contrárias, porque quando Jesus estava ali dando atenção para a mulher do fluxo de sangue, que foi curada, exaltando a fé dela, chegou a mensagem do mensageiro lá da casa de Jairo dizendo que a filha dele estava morta e não precisava mais incomodar o mestre. E isso foi um baque na fé de Jairo, jogou ele ali para o fundo. E Jesus o socorreu e agora ele estava diante do quinto obstáculo, que é o ambiente da casa de Jairo. Como estava o ambiente na casa de Jairo? Lê comigo aí, vou colocar o texto para você. Diz assim, Marcos 5,38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Quem viu o alvoroço foi Jesus. Jesus ele olhou para aquele ambiente e o ambiente era de alvoroço. O que é alvoroço? É confusão, bagunça, as pessoas falando alto, devia ter pessoas gritando, além de todos os demais ali. Então, um ambiente não era um ambiente de paz, um ambiente de bagunça, que muitas vezes dificulta a gente se ligar com Deus. Outra coisa, o ambiente ele era um ambiente de choro e um ambiente de morte. Um ambiente onde você que já deve ter participado de um funeral sabe bem o que é isso. As pessoas estão chorando, se lamentando pela pessoa querida que faleceu. E naquela época ainda tinha os pranteadores, que eram conhecidos como carpideiras, ou seja, eram profissionais daquele momento ali que até recebiam para poder estar no funeral e chorar, porque quem estava de fora via, poxa, quanto mais pessoas chorando, aquela pessoa era querida. Então, existia todo esse ambiente de familiares, de tristeza, um ambiente desse, normalmente, não é um ambiente que a gente consegue se conectar com Deus. A nossa fé fica ali envolvida pela emoção do momento. Também era um ambiente de incredulidade. No versículo 39, nós vamos ver que, e entrando, disse-lhes, por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Versículo 40. Eles riram de Jesus, riram dele. Ou seja, um ambiente onde as pessoas não acreditavam no que Jesus disse ali. Jesus disse, ela não está morta. Então, eles começaram a rir, é um maluco. Ambiente de incredulidade, onde as pessoas pregam contra a nossa fé, é um ambiente difícil de se atentar, de se ligar com Deus, de pensar em orar, de pensar em abrir a boca para falar de Jesus. E esses ambientes são muito ruins mesmo. Você já esteve em ambientes assim? Se você já teve, coloca aí a tua experiência no comentário, que eu vou gostar de saber e compartilhar também a minha experiência com você. Mas como eu faço diante de ambientes assim? De repente, essa é a tua grande questão. É por isso que você viu aqui nesse vídeo. Como eu faço para poder lidar com esses ambientes de incredulidade? Versículo
39, nós vamos ver uma coisa muito importante aí, você pode acompanhar na tela, e diz assim: entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta. Preste atenção aqui, Jesus disse: a menina não está morta, mas dorme. Sabe o que Jesus fez? Naquele ambiente de morte, naquele ambiente de tristeza, Jesus profetizou vida. O que eu posso fazer, pastor, num ambiente contrário à minha fé? Profetize vida. Profetiza que o ambiente vai mudar. Profetiza que o ambiente vai ser de bênção. Existem inúmeros testemunhos, gente, de pessoas que passavam diante de casas de festa, casa de bordel, casa de bares, que acabavam com a vida das pessoas na cidade, e pessoas de fé passavam, esticavam a mão e diziam: eu profetizo que vai fechar, eu profetizo que vai virar igreja. Inúmeros testemunhos nós temos na história de que isso aconteceu. E você pode mudar o ambiente onde você está, profetizando. Profetize vida, profetize que vão se converter, profetize que ali será pregada a palavra de Deus, profetize vida. O próximo passo que nós podemos fazer quando o ambiente é contrário à fé é uma limpeza do ambiente. No versículo 37, nós vemos que Jesus começou a limpeza antes de chegar na casa de Marcos. Quando chegou na casa de Jairo. Antes de chegar na casa de Jairo, e aí a mensagem chegou até ele dizendo que a sua filha estava morta, a primeira coisa que Jesus fez está no 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Sabe o que Jesus fez ali? Pegou toda aquela multidão que estava acompanhando até aquele momento da mulher de fluxo de sangue, inclusive ela. Jesus falou assim: ó, ninguém segue, só a gente aqui. E eles seguiram para a casa de Jairo. Ou seja, ele começou a tirar as pessoas que não estavam ligadas, que estavam ali só por curiosidade ou por outro qualquer motivo que não fosse olhar pela vida da filha de Jairo. Chegando na casa de Jairo, como nós já lemos no versículo 40, as pessoas que estavam ali, depois dele ter dito que ela não estava morta, eles riram. Então, se demonstraram incrédulas, se demonstraram ímpias, né? Ou seja, ainda fizeram chacota do Senhor. Sabe o que Jesus fez? Versículo 40, nós vamos ver a continuidade do versículo que diz assim: tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, ou seja, os discípulos, e entrou e a menina estava deitada. Jesus tirou todo mundo da casa, porque não estavam na mesma fé dele. Isso, ou seja, é uma limpeza. Ele já limpou fora, já tirou a multidão e agora tirou o restante. Uma vez eu estava em casa e aí, na madrugada, me ligaram, um irmão dizendo: ó, pastor, eu estou aqui há horas orando para essa pessoa endemoniada e não sai. Eu falei, meio sonolento, perguntei: quem é que está aí no ambiente? Aí ele começou a me falar de várias pessoas que eu conhecia, e eu sabia que estavam afastadas, em adultério, usando droga. Eu falei: faz um negócio, tira todo mundo daí e ora. Se o demônio não sair, você me liga de novo. E orando já para ele não me ligar, que eu queria voltar a dormir. Confesso, os irmãos. E eu dormi, o irmão não me ligou mais, depois eu encontrei com ele e ele falou: pastor, eu fiz o que o senhor disse. Tirei todo mundo, ficou só eu e a pessoa que estava com o demônio, eu orei, o demônio saiu. Sabe por quê? Pessoas que estão no ambiente que não creem. Em Mateus capítulo 13, no versículo 58, olha o que está no versículo. Diz assim: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Essa passagem aqui é quando as pessoas que conhecem Jesus desde a infância viram ele falando com autoridade ali, com aquele conhecimento da palavra de Deus, e eles começaram: não é ele que é o filho do carpinteiro? Não está aqui os seus irmãos, as suas irmãs? Falando da família de Jesus, e aí Jesus ele vai embora dali, daquele lugar, e Mateus destaca: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Quem não fez muitos milagres? Jesus. O ambiente era de quê? De incredulidade. Então, Jesus sabe que um ambiente de incredulidade não é um ambiente propício para a nossa fé. Então, ele limpou o ambiente da casa de Jairo. Mas, de repente, você não é como Jesus. Jesus ali era autoridade no momento. Ele não era o dono da casa, mas foi convidado por Jairo, então ele tinha autoridade para mandar todo mundo embora. De repente, você não é autoridade, assim, você está no teu trabalho, você é novo convertido, ou você está em outro lugar que você não é o dono da casa. O que você tem que fazer? Mude de ambiente. Saia desse ambiente. Esse ambiente não é para você. Lá em Gênesis, nós temos a história de José. José estava na casa de Potifar, ele era um servo de Potifar.
E aí a mulher de Potifar todo dia está ali, deita comigo, todo dia dando em cima de José. Um belo dia, José estava na casa sozinho e ela veio e agarrou José. O que José fez? Ele fugiu. Quem sabe, meu irmão, a mensagem principal desse vídeo para a tua vida é essa. Foge. Você pode até mudar de ambiente, você pode até limpar o ambiente, você pode até fazer um montão de coisa, mas você não tem feito. Você está se envolvendo. Às vezes o pecado ele vai nos envolvendo. Um ambiente de pecado, um ambiente de incredulidade vai nos deixando ali preso, a gente não consegue se libertar. E o que a gente pode fazer? Faça como José. Foge. Ele fugiu de tal forma que as roupas dele ficaram na mão da mulher de Potifar, tanto que ela usou essa roupa para poder servir como prova para acusá-lo. Meu irmão, não fique negociando. Ai, pastor, eu não consigo. Consegue sim, dá um jeito, pensa assim, eu vou ali. Já aconteceu comigo, bem simples. A conversa estava ali no trabalho, um ambiente assim meio enrolador, meio. Eu falei, rapaz, esse ambiente não é para mim, não. E eu não sabia o que fazer. O que eu fiz? Eu falei, gente, deixa ali que eu tenho um compromisso. Meti o pé. Arrumei um jeito de sair. Às vezes não precisa correr. Um compromisso e saia dali. Pastor, mas eu também muitas vezes não consigo fazer nada disso. Eu tenho que ficar no ambiente porque eu estou num lugar que está difícil. Eu também já tive num lugar assim, eu não conseguia sair. Era uma reunião lá na Marinha, cheio de comandante, porta fechada, que eram resolvendo questões importantes para as missões que iam acontecer. Eu não podia sair, de repente começou um papo de prostituição, os caras estavam fazendo com as mulheres, o ambiente não estava muito legal, aí eu não podia mandar ninguém sair porque eu não era o mais antigo. Eu não podia fazer uma limpeza, não podia ficar falando, o que eu fiz? Orei. Você pode orar para mudar o ambiente. Comecei a orar. Falei, Senhor, muda isso daqui, tira essa pessoa daqui, o que era o cabeça. Aí o que aconteceu? Ele foi chamado, ele teve que sair. A reunião continuou. Em outra situação muito parecida com essa, começou um papo também, que era um intervalo, não tinha como sair, eu comecei a orar, que o papo não estava legal. De repente, uma das pessoas que estavam ali mais exaltada, contando prostituição, olhou e falou assim, ih, rapaz, o Hélio Almeida está aqui, o irmão Almeida, o pastor está aqui. E aí a conversa mudou, o ambiente mudou. Muitas vezes a gente não pode profetizar vida ali, porque está diante das pessoas, não podemos mandar as pessoas saírem, não podemos sair do lugar, mas nós sempre poderemos orar para mudar o ambiente. Se o ambiente da tua casa, do teu trabalho, de lugar que você está aí todos os dias, não é um ambiente de fé, comece a orar. Ora, eu tenho certeza que Deus vai mudar. Pode ter certeza. É simples, é prático, só colocar em prática. Se esse vídeo abençoar a tua vida, considere se inscrever nesse canal. Aqui eu falo sobre o evangelho simples, um evangelho que a gente pode colocar na prática, sim, no dia a dia. Não é difícil de fazer isso. Pode ter certeza, não é difícil de fazer isso. Considere se inscrever no canal. Se você gostou do vídeo, dá o like. Cara, aproveita, vamos mudar um ambiente daquele WhatsApp que você participa, daquele grupo lá. Manda essa mensagem aqui, naquele ambiente. Manda lá no grupo da família. Seja um pouquinho chato também, compartilha, me ajuda a alcançar vidas, pessoas que estão vivendo em ambientes que precisam ter força para sair desse ambiente de incredulidade. Tá bom? Agora, se você não assistiu os outros vídeos, como eu falei, esse é o último vídeo. Aqui tem a playlist, em cima tem um outro vídeo. Se você assistiu todos, você pode assistir esse vídeo aqui também de cima, que vai abençoar a tua vida. E a gente já se vê lá em alguns segundos.